Bom dia, Pai. Bom dia, Filho. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã abençoada de segunda-feira, primeiro dia do mês e o primeiro dia útil da semana. Agradecemos ao Senhor pela noite de sono. Gratidão ao Senhor pela nossa vida, por este novo dia. Gratidão pelo mês que terminou. Que o Senhor venha nos trazer um setembro abençoado, uma semana de vitória, que neste momento o Senhor possa estar visitando, curando, libertando aqueles que precisam de uma cura, de uma libertação. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, que nós viemos nos alegrar, regozijar no Senhor e na força do seu poder. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estudar, amados, esse tópico de setembro, falar sobre a Trindade, né? A Trindade que para muitos causa muitas dúvidas, insegurança, né? Às vezes gera polêmica, né? Já fui corrigida aqui por dar bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles existem, é um só Deus, aleluia, que opera tudo em todos, mas a Bíblia fala, né, da Trindade Santa. Então, vamos ler, né, esse tópico, né, falando sobre a Trindade, três deuses ou somente um Deus. Vamos aqui ver, é somente um Deus. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Deus é um ser que existiu eternamente como três pessoas distintas, não separadas, como pessoas distintas, cada uma funciona à sua maneira única. O Pai é o originador, o Filho é o agente e o Espírito Santo é o aplicador. Cada pessoa é autoconsciente, se auto-administra. No entanto, uma pessoa nunca age independentemente ou em oposição a outras. Todas as três pessoas estiveram envolvidas na criação. Foi por meio dele, Jesus Cristo, que Deus criou todas as coisas, né? Em Colossenses 1,16, o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas, né? Então fala sobre isso. Em Gênesis 1,2, na salvação, Deus, o Pai, amou o mundo e deu o Filho único, né? João 3,16. Após a ressurreição, a ascensão de Cristo ao céu, tanto ele como o Pai enviaram o Espírito Santo. Eita glória! A distinção entre as três pessoas eram evidentes depois do batismo de Cristo. O Filho sai da água, o Espírito Santo desce em forma de pomba e o Pai declara: este é meu Filho amado, e que me dá grande alegria, né? Mateus 3,17. Jesus confirma a Trindade quando ordenou aos seus discípulos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus em três pessoas. Nesse Deus temos um Pai Celestial que nos ama e enviou seu Filho para morrer pela nossa salvação. Jesus Cristo que se tornou um de nós para receber a Cristo o castigo que merecíamos. O Espírito Santo, nosso ajudador e consolador divino, que vive em nós para nos conceder a vitória sobre o pecado. Este Deus trino ouve-nos quando oramos, compreende-nos quando sofremos e nos conduz em segurança ao lar eterno. Louvado seja Deus. Então, neste tópico de setembro, né, é sobre a Trindade. E vamos ler, né, o pãozinho diário, a palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, o capítulo é o 16,
E os versículos estão do 25 ao 33, que vai, fala sobre as orações em nome de Jesus. Sabemos que Deus, ele falou, Jesus falou, tudo o que pedir em nome do Filho, o Pai, ele nos concede, Está no Evangelho. Tudo que nós vai pedir em nome do Filho, o Pai nos concede. Então, nós não temos que pedir nada em nome de outro, não. É em nome de Jesus, E temos que orar em nome de Jesus. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falareis acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim para o mundo outra vez, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhes os seus discípulos, eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não pereçais, de que ninguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Então, Jesus aqui falou de forma que os discípulos entenderam. Quantas das vezes ali Jesus pregando por parábolas, muitos ficavam em dúvidas, faziam perguntas para Jesus. Mas aqui, quando ele estava preparando os discípulos, que ele disse, eu vim do Pai, agora eu vou voltar. Vocês vão se dispersar. Porque quando Deus ele quer fazer algo, na vida de alguém, até os dias de hoje, às vezes ele nos deixa só. E às vezes as pessoas acham, mas eu estou sozinho, ninguém está me ajudando, ninguém está comigo, E não entende o trabalhar de Deus, a forma que ele quer trabalhar em nossas vidas. Às vezes ele nos deixa só, Teve um momento, da minha vida, vem eu com as minhas histórias, com as minhas experiências. Quando Deus, teve uma época que Deus falou para mim, eu nova convertida, que eu iria ficar sozinha. E eu falei, por 3 vezes Deus falou para mim que eu iria ficar só. Quando eu comentava, eu tenho uma colega que ela falava, não, isso não é de Deus, não. Mas eu sabia que era. E eu lutei por muitos anos para que isso não acontecesse. E Deus deixou para mim escolher. Tem momentos que Deus nos deixa escolher, porque Ele nos dá um livre-arbítrio, Ele nos deu um livre-arbítrio. Quando Ele nos criou, Ele nos deu um livre-arbítrio para a gente escolher. Muitas das coisas a escolha é nossa. E eu escolhia ficar ali, mesmo sofrendo, perecendo, eu escolhi. Mas no dia que eu disse assim, eu não quero mais, Deus estava comigo no que eu escolhesse, eu sabia que Ele estaria comigo, E Ele falou para mim, dentro da palavra de Jó, que eu iria ficar só. E eu não entendia, no momento eu não entendi como é que ia ser. Mas e realmente se cumpriu. Teve momentos que eu me vi sozinha, dentro de uma casa, só eu e Deus. Todos se dispersaram. Mas ali começou o trabalhar de Deus, para que tudo acontecesse. E tem momentos que Deus é preciso te deixar sozinho, sozinha, para Ele trabalhar algumas coisas na tua vida. Jesus andava rodeado de multidões de pessoas para ouvir a palavra, para receber cura, para receber libertação, Porque muitos estão assim, querendo, Deus querendo, mas é a solução do problema. Às vezes não quer Deus, quer a solução do problema,
mas aquele que resolve os problemas não quer, as pessoas não querem ter um compromisso com Deus. E ali, mas foi, né, já ordenança pela palavra de Deus, que Jesus disse: vocês vão se dispersar, eu vou ficar só. Mas, né, ele queria acalmar os discípulos: não se preocupe não, porque eu não vou estar totalmente só, o Pai está comigo. Aleluia. E que esta palavra nos traz nesta manhã, nos diz nesta manhã, neste momento que você está ouvindo esta palavra, você não está sozinho, você não está sozinha. O Pai está contigo, a presença do Espírito Santo está aí com você, porque Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. E se ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Se ele é onipresente, ele pode estar presente em todos os lugares. Porque a palavra do Senhor está escrita que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, contemplando, né, toda a terra, os maus e os bons. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Aleluia. Desculpem. E Jesus ali estava preparando os discípulos, que eles não se preocupassem não, que no mundo eles iam ter sim aflições, mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então é com bom ânimo que nós vamos vencer. Às vezes o desânimo quer nos abater, quer nos parar, nos ataca de forma que quer nos parar. Mas o Senhor Jesus fala para nós neste momento: tenha bom ânimo. Como Jesus, amados, ele venceu este mundo, nós também vamos vencer. Jesus, quando ele veio para este propósito. Deus enviou o Pai, Deus Pai enviou o Filho para este propósito. Ele veio dotado, revestido do poder de Deus. Aleluia, por isso que ele resistiu os dias maus. E nós estamos buscando, aleluia, oramos pelo revestimento. Ainda hoje eu estou nesse propósito, pedindo ao Senhor revestimento espiritual. Nós temos que pedir esse revestimento para que nós possamos resistir no dia mau, nas horas mal, Porque essas horas mal, essas aflições, elas não estão isentas para vir na vida de ninguém. Todos nós passamos por aflições, mas o que nós não podemos perder é a nossa fé, é a nossa confiança em Deus. Aleluia, Fé e confiança é um convite, Um convite à fé, à humildade e à confiança em Deus. Sejamos humildes, porque a palavra do Senhor também está escrito: aquele que se humilha, Deus exalta. Que os humilhados serão exaltados, que alguém está te humilhando, você vai ser exaltado. Pode até ser sim, mas Deus quer que o quê? Que nós sejamos humildes, buscamos a Ele com humildade, Reconhecendo a própria fragilidade e revestindo-se da força do Espírito para vencer o mundo e as dificuldades diárias. Então, nós temos que reconhecer que somos carne, que somos fracos, que somos pecadores, Que sem Deus nada podemos fazer. Você pode até dizer assim: eu faço tudo, não preciso de Deus, Aqui neste mundo, Deus está te permitindo tudo. Mas uma coisa você não vai poder alcançar, é a eternidade. Essa eu te garanto. Se você não reconhecer que você tem que ter humildade para reconhecer que Deus é quem te dá a salvação através da graça, através do Espírito, O Espírito da graça, porque pela graça eu sou salvo. Você está um perdido. Vai conquistar tudo aqui na terra, mas vai ficar tudo aqui. E aqui não é lugar de nós armazenarmos, os tesouros celestiais. Nós temos que armazenar sim, para a glória de Deus, para nossa salvação. Nós temos que nos despir deste homem, dessa carne velha e reconhecer, que nós precisamos de um revestimento espiritual para poder nós conseguir vencer
às tentações deste mundo. Aleluia. A mensagem central é Jesus, né? É que Jesus oferece paz, coragem aos crentes, né? Aos cristãos, que crente é aquele que crê, né? No Senhor Jesus, né? Que diz, o apóstolo Paulo ali falou, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, e nós temos que crer, né? Que nós somos salvos, é o Espírito Santo que nos traz essa certeza, essa segurança de que nós somos salvos em Cristo, né? Ele nos oferece paz, coragem, né? Para que nós, né, devem manter a esperança nas suas vitórias e ressurreição, sabendo que esta alegria é duradoura e não pode ser roubada. Aleluia. A alegria, a coragem, a paz que o Senhor nos dá não pode ser tirada. Aleluia. Né? Essa é duradoura. Quando vem de Deus, algo que vem de Deus é duradouro. Aleluia. A carne da gente pode até sentir, né? Como eu falei ontem no áudio do Pão Diário, nós só podemos até sentir a nossa carne, mas o Espírito está forte. Por isso que Paulo escreveu, quando nós pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Quando nossa carne sente fome, nós às vezes maltratamos a nossa carne, né? Deixamos de comer, deixamos de beber e vamos orar, vamos falar com Deus, louvar o Senhor. A gente sente uma fraqueza na carne, mas o Espírito está forte, porque é o Senhor que nos fortalece. Nós temos que não andar somente em carne, mas andar também no Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. E a história de hoje fala sobre a épica história de Deus. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus para nós. Aleluia. Jesus a revelou aos seus seguidores que presumiram que ele os protegeria das dificuldades. Cristo disse a eles: aqui no mundo vocês terão aflições. Contudo, o que Jesus verdadeiramente ofereceu foi sua promessa de que esses males não seriam o fim, né? Jesus nos oferece, nos garante que todos os males que vier sobre nós não serão o nosso fim. Na verdade, ele já havia vencido o mundo. No final, toda injustiça será desfeita e todo sofrimento curado. Receba a cura nesta manhã, receba a cura neste momento, né, que você está ouvindo esta palavra, porque Jesus ele já levou sobre si as nossas dores, as enfermidades, e pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Que o teu espírito, a tua alma seja sarada. Você que está com o espírito angustiado, a alma abatida, receba ânimo, receba força que vem do Pai das luzes. Aleluia, glória a Deus. De Gênesis a Apocalipse, lemos sobre Deus destruindo todo aqueles, né, todo mal. Nós vemos de Gênesis a Apocalipse, Deus destruindo o mal, tornando erros em acertos. Essa história nos apresenta Jesus, né, nos apresenta aquele que é amoroso, cujo interesse por nós é inquestionável, né? Deus ele tem interesse em nós. Eu ouvi uma frase uma vez que fala assim, a pessoa dizia assim, não tem sacrifício sem interesse. Eu fiquei pensando, e na hora ele falou assim, até o sacrifício de Jesus foi com interesse, pelas nossas almas. Porque quando nós fazemos um sacrifício, né, sacrificamos o nosso eu, as nossas vontades, né, as nossas paixões, nós temos um interesse. Nós estamos à busca de algo da parte de Deus. Então, o interesse de Deus em enviar Jesus foi pela nossa alma, foi pela salvação da humanidade, foi levantar uma humanidade que estava caída. Aleluia,
Louvado seja Deus. Então, o interesse por nós, né? O interesse de Deus por nós é inquestionável. Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Então, em Jesus nós temos paz. É Ele que está garantindo. Por isso, eu estou aqui neste momento, guiada pelo meu Pai Celestial, para te dizer que com Jesus você vai ter paz, porque eu sou prova viva. Como que eu vou falar de algo que eu não sei, que eu não vivo? Eu estou falando aqui de um ser vivo que me deu essa paz. Que um dia eu podia estar no meio da multidão, eu me sentia sozinha. Mas hoje, quanto mais eu estou só, que eu gosto, né? Para me ter intimidade com meu Pai. Eu falo com ele como se eu estivesse falando com qualquer uma pessoa humana. Eu falo com ele, ele fala comigo. Às vezes eu dou risada com ele, porque quando eu falo com Deus, às vezes alguma coisa ele me corrige. Ele fala tão engraçado, né, que ele não me deixa constrangida, não me deixa com medo, não me deixa com vergonha. Ele me corrige na maior simplicidade, né? Aliás, ele nos corrige. Quem tem esse costume de falar com Deus, fala, e eu me interajo com ele, né? Eu não tenho medo de dizer isso, né, em público, que eu falo com Deus e ele fala comigo, né? Aí às vezes as pessoas acham assim, né? Ah, você quer ser boa, que seu bambambam? Não, é só você ter intimidade. O amigo que você tem intimidade, ele fala com você no secreto. Ele fala segredos. Aleluia. E eu tenho essa intimidade, né? Não é de agora. Foi desde quando eu reconheci que eu precisava realmente ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Que eu precisava nascer de novo da água e do Espírito. E às vezes eu dou risada. Tem hora que eu falo assim: ei, papai, o Senhor pegou pesado comigo, mas eu vou obedecer, viu? Porque se nós não obedecermos, né, o Espírito Santo ele se entristece conosco. Ele é uma pessoa de Deus, né, é um Espírito que ele se entristece, ele tem ciúmes de nós. Aleluia, glória a Deus, né? E Jesus ele falou para os seus discípulos: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim, né? Que possamos descansar em sua paz e presença hoje. Que nós, eu e você, que ouve a palavra de Deus e procura guardar, né? Traz para sua mente e desce para o seu coração e guarda, que essa paz esteja conosco. A paz que excede o entendimento humano. Oremos, querido Deus. É difícil entender como corrigirás todos os males, mas eu confio em Ti. Nós confiamos em Ti, Pai. E que mais pessoas venham confiar em Ti, Pai, a ponto de entregar a sua vida, a sua alma para Ti, Papai. É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E que todos tenham uma segunda-feira abençoada, uma semana recheada de bênçãos e vitórias. E que o Senhor nos traga um mês, né? E que tudo venha florescer. Aquilo que estava morto, Deus está, né? Que Ele venha fazer florescer, né? Ao cheiro das águas venha brotar, né? Que todas as bênçãos que tem para nós, que estão retidas, que o Senhor venha nos trazer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e toda a tua parentela, no nome de Jesus.